Bom dia, caríssimos alunos. Vamos dar início a estas aulas gravadas do curso de livros históricos. O nosso horário, como vocês já devem ter recebido, é o segundo semestre, na terça-feira, das 10h30 às 12h10, e do quarto semestre, que também vai acompanhar este curso, livros históricos, é na quarta-feira, tem literatura profética, e na quinta-feira, livros históricos também. Vocês já receberam a ementa, e nós vamos agora aprofundar esta ementa, os objetivos principais, os objetivos específicos, a nossa programação de conteúdo e a metodologia. Depois seguiremos com aulas assim gravadas que vocês poderão assistir, ver, rever quantas vezes quiserem. Vamos também publicar, seja no site da Faculdade Católica, como também no meu canal do YouTube, para que todos possam ter acesso livremente e continuar a rever as aulas que faremos aqui gravadas. Vou também enviar sempre ao coordenador e à Leba, que é a nossa intermediária da comunicação na faculdade, textos escritos, artigos para ser lidos e aprofundados, e as tarefas vão seguir por aí. Infelizmente, nós vamos ter que continuar assim, não presencial, o que para mim é muito difícil, porque teologia e filosofia exige que estejamos olhando diretamente nos olhos, não é? Para que haja diálogo, para que haja confronto, para que haja participação. Assim, online, virtualmente, é uma experiência nova, assim que tenham paciência comigo também. Estou aqui com a lista de vocês do segundo ano de teologia. São 54 alunos, não é? Não vamos fazer a chamada, porque não tem como, mas vocês terão por obrigação assistir esses vídeos, porque depois a participação de quem assiste será também contabilizada. Se vocês tiverem aí a ementa que foi já enviado para vocês, vamos acompanhar para podermos explicar bem e esclarecer tudo. Se vocês tiverem perguntas, poderão fazer diretamente para o meu próprio celular e também o WhatsApp e para o Face e o meu e-mail. Se vocês não têm, vão ter agora o meu celular 91 26 89 67. Esse é o WhatsApp. É assim, né, que escreve? E o meu e-mail você já tem, se não vão ter agora, josué@isma.org.br. Qualquer dúvida, dificuldades, pode ser enviado diretamente para o meu WhatsApp e para o meu e-mail. O coordenador do grupo, Lucas, ele já está sabendo, tá? Também. E também o Yuri, do quarto semestre, já estão sabendo como que será o nosso canal de comunicação. Na ementa que vocês devem ter em mãos, está escrito o seguinte: na primeira fase deste curso, que são uma carga total de 60 horas, 3 horas semanais. Na primeira fase deste curso, após identificar os vários conjuntos literários que integram livros históricos, os alunos aprendem a reconhecer as características do estilo da escola ou tradição deuteronomista. Eu trouxe aqui uma série de livros, não se assustem, mas é só para apresentar a bibliografia que já está na ementa enviada e outros que eu vou enviar também após esta aula aqui. Que são livros que tem na biblioteca. Vocês poderão consultar ou mesmo pela internet, pode alguns baixarem em PDF ou consultá-los, ou comprá-los se vocês tiverem condições. Sobretudo, este livro veremos na bibliografia que é muito importante, A História de Israel, de John Bright. Esse aqui é um clássico da investigação da história deuteronomística, que é uma tradição daqueles que compuseram os livros históricos. Também é sempre uma questão que nós vamos tratar, a questão do Pentateuco, que alguns chamam de Exateuco ou Heptateuco, que não são só 5, mas 6 ou 7
Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué e Juízes seriam incluídos nesta redação, porque fazem referências. Veremos isso com as citações exatas. Porém, é bom conhecer literatura que falam desse Pentateuco, que pelas descobertas recentes, arqueológicas e literárias, se diz que não é 5, mas bem mais que isso. 6 ou 7, o que é coerente com a linguagem, o estilo e as referências que se fazem. Foram divididos somente por questão de ordem, para atribuir a Moisés esta composição, que Moisés escreveu os 5 livros, que ele é o autor. Fala-se de Moisés, mas está certo que não foi Moisés e que foi bem mais autores que escreveram o Pentateuco. Então, essa tradição nós vamos estudar. Os livros Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. Depois nós vamos começar na próxima aula sobre o contexto de história na Bíblia, no Oriente Médio e na modernidade. Isso é muito importante. O que Israel considerava como história? Para eles, o que é a história de Israel? Como é que eles leem a própria história? A propósito disso, tem um livro fascinante que é esse livro da Teologia do Antigo Testamento de Gerhard von Rad. Esse livro aqui, ele mostra a história lida com a fé, a história escrita através da fé. Por isso que não podemos conceituar a história dos judeus de Israel com critérios modernos. Vamos nos enganar. Outro livro fundamental é esse aqui, Para Além da Bíblia, História de Israel, de Mário Liverani. Também tem uma nova concepção da história de Israel. E esse aqui, que é um pouco todo o Antigo Testamento. Compreender o Antigo Testamento, um projeto que se tornou promessa. Da promessa, da aliança de Javé com o seu povo, nasceu a história e a literatura, e aí está na Bíblia. Portanto, vamos aprofundar isso daí. A reflexão sobre o que é história, enquanto a sequência de eventos interpretados e avaliados à luz da fé pelos autores sagrados, como eu já disse, que em épocas diferentes visavam transmitir mais do que a história real do que aconteceu, o significado dela, a mensagem dela, relida e interpretada muitos anos depois dos acontecimentos. Isso criou identidade étnica religiosa. A religião, o aspecto da fé, que constituiu um povo, uma nação, com uma lei, que depois quiseram ter um exército para se assemelhar com outras nações, mas foi a religião e a fé que deu origem à história do povo. O objetivo desta disciplina, na verdade, criar habilidades e competência nos alunos, o geral é o seguinte: é uma leitura profética que mostra como os acontecimentos estão interligados no plano divino da salvação. É leitura profética da história, portanto, uma leitura de futuro do passado. Parece meio contraditório, mas é isso que os livros históricos apresentam. Eles leem o passado projetando o futuro. Não é sem razão que na Bíblia hebraica os livros históricos são chamados de profetas anteriores. Aqueles que profetizaram o futuro, e os profetas posteriores são aqueles que falam dos erros do passado para mostrar como será o futuro. Conclui-se esta primeira parte com uma apresentação geral de cada livro. É o que vamos ter, não tem como a gente falar assim, detalhadamente de cada livro. Mas vamos fazer uma visão geral sobre o seu conteúdo, a estrutura, o gênero literário, fontes e tradições, procurando aprofundar os assuntos mais importantes com o estudo de alguns textos previamente escolhidos. Apresentaremos a obra do cronista, que é uma outra obra, deuteronomista, e do cronista, que escreve a mesma história e até se contradizem. Por isso vamos ver nos textos aí, que seria 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias. Essa é um outro grupo, uma outra escola que escreveu a história de Israel, chamada história cronista, diferente da história deuteronomista. Assim que repito, deuteronomista, Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel
e 1ª e 2ª Reis. São 7 livros. A história cronista é 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias. 4 livros que narram a história. Nós é que diferenciamos por causa do estilo e das contradições literárias que existem aí. Mas ambos falam da história de Israel de tradições diferentes. Portanto, uma coisa já se aprende desde o início. Ali nos livros históricos tem várias tradições e fontes, documentos oriundos de experiências de épocas diferentes que eles foram costurando, praticamente fazendo aquilo que os franceses chamam de um collage. Foram colando partes e inserindo, independentemente da época, da história, mas o que importante era a mensagem que eles queriam transmitir. A comparação de textos paralelos, as diferenças com a obra deuteronomista, o ponto de vista teológico do autor sacerdotal em fazer uma releitura da mesma história. Esse é o objetivo geral. Os específicos são: abordaremos a problemática do gênero literário, das pequenas novelas bíblicas que aparecem, que são chamadas de tipo midrástico, que são exemplos concretos, tipo novela, conto, fábula, metáfora, que são apresentados em hebraico chamado midrash, o midrástico. São livros de Tobit, Judite, Esté e Ruth, pequenos livros de pequenos capítulos que mostram a história de um personagem ou de 2, 3 personagens em particular que falam da história desse período histórico. Destacaremos a estrutura e a interpretação deste livro dentro da história de Israel. Por que foram escritos? O que nos diz Tobit dentro da história de Israel no seu período? O livro de Ruth, o livro de Esté, essa mulher que corajosa, símbolo de mulher como Maria. Ruth, outra mulher que defendeu Josué. Tentaremos que aprofundar a história disso daí. É um objetivo específico, não principal. Depois estudaremos também o livro dos Macabeus, no contexto já do helenismo. Os Macabeus são do 2º, 3º século, época da invasão e dominação grega, dos helênicos. Vamos estudar o livro dos Macabeus, frisando novidades teológicas quanto ao conteúdo da fé de Israel e o seu desenvolvimento. Acompanhando no nosso conteúdo programático, teremos inicialmente esta visão global da tradição e da trajetória histórica de Israel e seus conjuntos literários. Depois vamos aprofundar a história deuteronomística ou deuteronomista, chamados profetas anteriores pelos hebreus, e veremos o livro de Josué, Juízes, Samuel, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. Depois vamos falar da história cronista, como já falamos, Crônicas, 1ª e 2ª, Esdras e Neemias. Depois os livros de caráter midrástico, que são os livros de Ruth, Tobias, Judite e Esté, e por fim o livro dos Macabeus. Como vocês podem ver, em cada um desses livros vamos estudar o livro na sua tradição judaica, o conteúdo, o gênero literário e a mensagem teológica que deve estar presente neste livro. A questão da composição e do autor vamos também comentar. A nossa metodologia será as aulas gravadas, textos referentes ao conteúdo que eu vou enviar para leitura e aprofundamento. Leituras que vocês poderão procurar nos livros de aprofundamento e leitura, o que é recomendável. Depois, o aprofundamento bibliográfico e leituras complementares que vocês mesmos podem encontrar e aquelas que eu vou propor. Os recursos didáticos, como não estamos em sala de aula, usaremos somente aulas gravadas e vocês poderão também ter essas videoaulas gravadas no YouTube, no site da faculdade e também em conversas pessoais pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Depois nós faremos a nossa avaliação, que vai avaliar, sobretudo, a capacidade de você que conseguiu adquirir esta habilidade e competência de ler a história de Israel com os critérios de fé. Isso são perguntas que eu vou fazer para ver se você compreendeu o livro de Judite, o que tem a ver com a história de Israel, o que nos ensina para nós hoje.
É uma leitura exegética e hermenêutica. Portanto, uma leitura que se atualiza, que se interpreta para os dias de hoje, para ajudar você, seja no seu ministério de pregação, como futuro presbítero, né? Também aos leigos que participam deste curso, na sua pregação, na sua compreensão bíblica, para que esse estudo não se encerre em si mesmo, mas que ele possa produzir pregadores, profetas, pessoas que leem a história bíblica, mas que fazem dela um tesouro para ensinar futuramente. Depois, as avaliações serão escrita. Alguns trabalhos escritos podem ser feitos em dupla, se vocês conseguirem morarem juntos, não é? E individualmente. Trabalhos escritos de síntese e de aprofundamento de algum tema que eu vou dar ou que vocês podem propor. Depois, uma avaliação escrita com perguntas específicas sobre todo o curso. A bibliografia que está aqui são aquelas que vocês possuem na biblioteca da faculdade. Tem a básica e tem aquela que é complementar. Vou mostrar para vocês aqui algumas bibliografias a mais. Este aqui, que é brasileiro, pela editora Vozes, Antônio Gonçalves Lamadrid, Introdução à História do Antigo Testamento, as Tradições Históricas de Israel. Esse é um livrinho pequeno, de 234 páginas. Ele é de 96, publicado, porém, em 99, mas de uma atualidade e muito importante. Se vocês lerem esse livro aqui, já é um ponto ganho, porque realmente vale a pena. Tradições Históricas de Israel. Qual foi a história tradicional e as tradições históricas que compuseram o povo de Israel? Vou colocar e mandar para o coordenador do curso apresentar a vocês, que poderão encontrar isso na biblioteca também. Esse aqui eu já apresentei, Jean-Louis K., que é um dos históricos mais recentes pesquisadores da história de Israel ultimamente, sobretudo da teoria do Pentateuco, Hexateuco e o Heptateuco. Esse aqui que eu já apresentei também, a Teologia do Antigo Testamento, de Gerhard von Raab, são 2 volumes, tá? Esse aqui é só o primeiro volume, mas como consulta vale a pena. Esse outro também aqui, que é de um brasileiro, Jacir de Freitas, História de Israel e as pesquisas mais recentes. As pesquisas mais recentes, que arqueológicas, o que nos revelam sobre a história antiga de Israel. Também vale a pena ler, é um livro pequeno, de somente 175 páginas, ele publicado em 2003, portanto, recentes. Fazem 17 anos, mas ele continua sendo atual por causa da arqueologia, que atualiza sempre. Esse aqui é o Sicre, José Luis Sicre, o espanhol, que escreve bastante sobre a história de Israel. Esse aqui é um clássico, Introdução ao Antigo Testamento. Também tem várias cópias dele na faculdade, tá? José Luis Sicre, ele tem muitos livros sobre a história de Israel. Esse aqui que eu já falei que é um clássico, que abre as portas e é um marco na história de Israel, John Bright, também está, vou mandar a bibliografia. Esse aqui é mais recente, tá? O Liverani, Para Além da Bíblia, História Antiga de Israel, tá? Tem uma leitura meio densa, pesada, mas ele vale a pena para quem quer aprofundar como leitura complementar à história de Israel. Esse aqui, que é Roland de Vaux, e as tradições e instituições de Israel. A lei, o templo, o sacerdócio, o tribunal, que era feito pelos juízes, que ajudavam Moisés, é uma instituição de Israel. A liturgia sacerdotal é uma instituição, porque tudo isso aqui está na raiz da nossa espiritualidade e da nossa liturgia. É interessante conhecer. Depois tem alguns textos que são como esses aqui, que é Introdução Geral ao Antigo Testamento, História, Escritura e Teologia. Também tem várias cópias dele na biblioteca. E aqui fala dos livros proféticos e livros históricos também. São textos que eu vou colocar na bibliografia para que vocês possam consultar, não é?
na biblioteca e emprestar um livro. Isso vocês podem fazer, mesmo não tendo aula. Basta chegar lá de máscara e usar álcool em gel. Ok? Nós vamos, na próxima aula, começar a compreender o conceito de história no Antigo Testamento. O que Israel entendia por história? O que o Oriente Médio entendia por história? E o que a modernidade entende por história? Porque são livros históricos. A história de Israel corresponde autenticamente ao que aconteceu? Tem 2 livros que foram escritos em tempo passado que falam a Bíblia tinha razão. E outro livro, e a Bíblia não tinha razão. São livros que põem em xeque, em dúvida, a história de Israel. Se a arqueologia não comprova, então não é verdade. Esse livro, e a Bíblia não tinha razão, ele vai investigando tudo o que diz na Bíblia, mas que a história não comprova. Então ele nega o dado histórico, portanto compromete a fé. Vamos compreender melhor isso para podermos saber se exatamente a história que narra Israel é uma história verídica, que se pode comprovar pelos outros anais do Egito, pela Grécia, por Roma e Mesopotâmia, que temos muitos achados de pedras, de escritos, a cerâmica, em rótulos e pergaminho, que falam de batalhas, de guerra, e citam o nome de Davi e Israel. Portanto, existiu, e de alguma maneira esteve presente naquela meia-lua fértil, que era entre a Síria e o Egito, grandes potências, da Mesopotâmia ao Egito. Do Tigre, Eufrates, lá da Mesopotâmia, que deu origem um pouco à história, e o rio Nilo, que por ser esse rio fecundo, ele também deu história a uma grande civilização. Israel está no meio, era de passagem, mas muito importante, ali nasce o povo de Israel. É muito importante saber por que o povo de Israel é uma categoria, uma instituição tão importante para eles. A identidade deles, a etnia que eles compreendiam. Hoje o judeu não se compreende sem a história de Javé, sem os profetas, sem a promessa do Messias. Isso tudo deu origem ao que nós temos hoje e nós somos hoje. Nossas raízes históricas e de fé estão na história de Israel. É como um álbum de família. Vamos aprofundar isso de uma maneira assim muito participativa. Quem tiver dúvidas, questionamentos, dificuldades, tá? Podem perguntar, fazer perguntas escritas, que a gente de aula em aula vamos esclarecendo, tá? É bom você dizer o seu nome e a pergunta que você tiver nas suas leituras, do que provoca as aulas e também o que você encontrar de dúvida, né? Daquilo que eu estou falando por aqui. Ok? Então esta foi a primeira apresentação. Seguiremos com outras aulas gravadas para apresentar também. Muito obrigado e até a próxima.